Hoje, nós veremos que a família, ela presta um papel fundamental para a construção do ser humano. E nossa mensagem, o que eu quero mostrar é que é em casa que cada indivíduo aprende a ter um coração de servo. É no lar que uma criança começa a ser forjada, formada, e ela tem o início do seu caráter sendo construído. É no lar. E segundo, os estudos, é de 0 a 6 anos que o caráter do indivíduo é formado, é construído. Então esse é um papel que os pais não podem abrir mão. Entretanto, hoje se abre mão disso. Então entenda que logo que a criança nasce, tem início o processo de formação da sua personalidade. Ou seja, aquele conjunto de características psicológicas que define como aquele ser que nasceu irá interagir com as pessoas e com o mundo. Dessa forma, a relação do novo indivíduo com as pessoas mais próximas, principalmente os pais, merece muita atenção e um cuidado especial, a fim de que todas as necessidades físicas e psicológicas dessa criança sejam satisfeitas. E preste atenção, qualquer carência grave na vida deste pequenino, dos 0 aos 6 anos de idade, pode acarretar prejuízos enormes à formação psicológica da criança. E como discípulo de Jesus, você, que hoje aqui está, que é discípulo de Jesus, que entregou sua vida a Ele, que é um servo de Cristo, você precisa educar seu filho para que ele tenha um coração de servo. Os pais de hoje educam os filhos nos moldes que a cultura emergente propaga. Mas eu quero dizer que você que se diz discípulo de Jesus Cristo, seguidor de Cristo, precisa educar seu filho para que ele tenha um coração de servo. Isto significa que você tem um compromisso com Deus de cuidar do coração do seu filho, da sua filha, principalmente dos 0 aos 6 anos de vida. Você tem um compromisso de trabalhar no coração do seu filho para que ele tenha um coração de servo, um coração para se tornar discípulo também de Jesus Cristo. A igreja, ela oferece o ministério infantil como um apoio aos pais, mas cabe aos pais a tarefa. E você deve trabalhar para isto. Veja só o que diz Marcos, capítulo 10, do verso 42 ao verso 44. Você pode acompanhar na tela, se você quiser ler na sua Bíblia, também no seu smartphone, no seu aplicativo, fique à vontade. Diz assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas? Não será assim entre vocês. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Você já pensou nessas palavras de Jesus? Você já meditou nessas palavras?
Jesus nos ensina, é isso que ele está dizendo, que os governantes de nossas nações, né, que o Bolsonaro, que os nossos senadores, que os nossos deputados, vereadores, prefeitos, que estes homens que exercem poder, Jesus está dizendo que estes homens, todos, revestidos de autoridade que nós demos através do nosso voto, eles usam o poder para serem servidos. Talvez alguns poucos não o façam dessa forma. Mas que a grande maioria, e é isso que ele está falando, que os governantes usam do poder para serem servidos. E aí ele está dizendo que não será assim entre nós, os seus discípulos. Não. Ele espera que nós usemos o poder que nos foi dado para servir. E Deus nos revestiu de poder e autoridade para servir. É isso que Jesus espera. Nós, cristãos, temos que priorizar o servir e não ser servido. A estrutura familiar criada por Deus, ela contribui para que todos os membros da família se desenvolvam espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Na família, nós encontramos, então, eu diria, todas as condições necessárias para aprendermos a viver a vida, como Cristo deseja que vivamos. E eu sei, queridos, eu sei que algumas famílias mais destroem seus membros do que constroem. Mais destroem personalidades do que constroem. Eu sei. Mas a família é a estrutura que Deus preparou e construiu para que possamos ensinar desde pequeno o indivíduo a ter um coração de servo. É na família. E você sabe que é interessante que isso é ensinado nas atividades familiares triviais. Aquelas atividades do dia a dia. E que às vezes os pais ensinam, eu diria às vezes até sem perceber que estão ensinando os filhos a terem um coração de servo. E eu quero dizer o seguinte, ter um coração de servo é importantíssimo para nossas vidas, porque nós fomos levantados e chamados para servir, e não ser servido. Servir, ter um coração de servo, exige duas características que eu quero destacar nesta manhã. Talvez você pode até pensar em mais, mas eu vou destacar duas nesta manhã, que se aprende em casa, com atividades triviais. Servir por servir e servir com contentamento.